Bom, agora nós vamos então realmente falar sobre diversidade, né? Tudo que foi falado no vídeo anterior era uma base para a gente chegar nesse momento. Então, o que é diversidade? Né? Eu acho que às vezes a gente tem uma visão um pouquinho errada. Né? Às vezes a gente pode achar que diversidade são só algumas minorias. Né? Mas diversidade é algo bem maior, bem mais complexo que a gente vai ver aqui nos slides. Então, a diversidade, num primeiro momento, a gente poderia dividir ela em primária e secundária. Então, a diversidade primária, ela diz respeito às características sobre as quais uma pessoa tem pequeno ou nenhum controle, tá? Então, a maioria das vezes até está relacionado, né, desde que a gente nasce. Tá? Então, desde o nosso nascimento. Então, ou seja, são biologicamente determinadas. Tá? Então, como raça, gênero, idade e alguns atributos físicos, como a família e a sociedade, né, na qual nós nascemos. Então, essa é uma primeira definição de diversidade, né, falando dessa parte primária, que vai estar muito relacionada a essa questão biológica, né, desde o nosso nascimento, e também dessa questão física, do local físico, da família, do tipo de família, da sociedade na qual nós nascemos, tá? Então, vejam só, a partir desse primeiro slide eu já consigo ver que eu faço parte da diversidade, né? Que eu tenho características que são minhas, eu tenho a idade que eu tenho, né? Eu tenho a minha raça, o meu gênero, que pode ser que seja diferente do outro, tá? Diversidade secundária inclui características que as pessoas podem adotar, podem inclusive abandonar ou modificar durante a sua vida, tá? Então, é aquilo que eu tenho maior controle. Eu posso hoje ser de uma forma, acreditar em algo e eu posso, né, ao longo do tempo mudar isso completamente. Né, que isso faz parte, então, ó, de escolhas conscientes e de esforços deliberados. Então, por exemplo, a minha experiência de trabalho, a minha renda, o meu estado civil, as minhas crenças políticas, né, a minha localização geográfica, a questão da minha educação, de conhecimento. Então, tem muitas coisas que nós temos hoje de determinada forma e a partir das decisões que nós vamos tomando, né, das coisas que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida, vão fazendo com que essa nossa diversidade secundária vá se alterando. Né? Então, por exemplo, hoje a experiência de trabalho de vocês é praticamente nula, vocês estão começando no mercado de trabalho. Né? Então, vocês têm zero experiência, mas vocês têm muito comprometimento, dedicação, né? Querem dar o melhor de si como jovem aprendiz. Pode ser que lá dentro do local que você vai trabalhar, você caia num grupo que as pessoas tenham muita experiência, que tenham pessoas que já estejam quase se aposentando, né? Que tenham pessoas que tenham, inclusive, estado civil diferente do de vocês, né, que tem um nível de educação, de conhecimento diferente. Então, eu acho que a partir desses dois slides, vocês já conseguem ver que diversidade envolve tudo, né? E que nós também fazemos parte da diversidade. E não só alguns grupos que às vezes nós pensamos, né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente acha que diversidade é incluir na empresa uma pessoa que tem algum nível de deficiência. E a gente acha que a gente não faz parte da diversidade. E não é isso, tá? Então, todo mundo, não só os grupos minoritários que às vezes vêm na cabeça, todo mundo faz parte dessa diversidade. As identidades culturais, né, são múltiplas, resultado da história de cada país, região ou mesmo de uma família ou um grupo de indivíduos, com características biológicas, socioeconômicas ou culturais em comum. Então, aqui, ó, essa identidade cultural vai formar a nossa diversidade cultural, né? Que é como eu já comentei na aula anterior. Então, o Brasil, ele é rico em diversidade cultural, e é rico mesmo no sentido do quanto é valioso, né? São muitas culturas diferentes que foram se misturando e que foram criando aí a nossa cultura que é tão valiosa.
Olha só, os membros de um grupo, eles podem assim ser relativamente homogêneos ou diversos. Então, olha só, quando que eu tenho um grupo homogêneo? Quando as pessoas elas têm esses atributos que eu vou falar o mais parecido possíveis. Iguais nós nunca vamos ter, certo? Não existe uma pessoa que é igual a outra. Então, homogêneo, vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que você comece a trabalhar lá numa empresa e que você caia num setor que tenha sido colocado só jovem aprendiz, tá? Isso é até impossível de acontecer, mas vamos imaginar que, sei lá, foi feito um projeto, alguma atividade lá na empresa e que reuniram só jovem aprendiz. Então, provavelmente vocês vão ter idades parecidas, as experiências que vocês têm de trabalho, né, como eu falei, são quase nulas, então são poucas. Então, você está dentro de um grupo que é, né, mais homogêneo, mais parecido com você. Agora, um grupo mais diverso, mais heterogêneo, por exemplo, você começar a trabalhar lá num grupo que tem, né, vamos pensar assim, homens e mulheres, tem várias idades, tem pessoas que já estão quase se aposentando, tem você que está começando, tem alguém que tem, sei lá, doutorado, outro que tem faculdade, você que está fazendo ensino médio, né? Alguém que veio, inclusive, de um outro país, de uma outra cultura bem diferente, né? Os outros são brasileiros, enfim, você tem um grupo ali diverso, né? Que tem várias diversidades presentes. Então, como é que a gente poderia, né, ver se esse grupo ele é mais homogêneo ou ele é mais diverso? Pela questão de atributos demográficos. Então, pela questão da idade das pessoas, do gênero delas, da etnia, da orientação sexual e da religião. Então, isso entraria dentro, né, dos atributos demográficos. Tem um outro grupo, né, vamos pensar assim, um outro grupo que faria parte dos conhecimentos das pessoas, habilidades e capacidades. Que isso nós sabemos que é muito diferente de uma pessoa para outra, né? Por mais que às vezes as pessoas tenham feito a mesma faculdade, então elas têm conhecimentos parecidos, pode ser que elas tenham habilidades muito diferentes, que é saber fazer na prática, e capacidades mais diferentes ainda, que vai estar muito relacionada à atitude delas. Então, pode ser que no grupo nós tenhamos valores, crenças e atitudes muito parecidas ou muito diversas. Personalidade e estilos cognitivos de aprendizado e comportamentais muito parecidos ou muito diferentes. E o status no grupo de trabalho da organização, ou seja, o que as pessoas esperam daquele grupo de trabalho, né? Quais são os objetivos, podem ser muito parecidos ou muito diversos, ok? Então, tudo isso daqui, gente, é diversidade. A legislação brasileira, através da nossa Constituição Federal de 88, que a gente já conversou em algumas aulas sobre nossa Constituição Federal, ela é considerada um marco na luta contra a discriminação, tá? Ela trata do direito, olha só, à igualdade de oportunidades e do respeito à diversidade, tá? Então, a nossa Constituição, em diversos momentos, e eu vou trazer alguns ali para vocês verem, ela já deixa claro que tem que ser um país da igualdade de oportunidades e do respeito à diversidade, né? Aí eu faço uma reflexão aí para vocês. Será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo, né, no nosso dia a dia? Será que existe essa igualdade de oportunidades e de respeito? E faço uma segunda pergunta: como é que você, né, está cumprindo isso que está na Constituição? Você dá oportunidade, dá respeito à diversidade? Né? Eu acho que isso é muito importante a gente sempre relembrar que a Constituição Federal ela não é somente para que o governo cumpra aquilo. Ela tem que ser uma via de mão dupla. O governo tem que colocar, né, para ser cumprido, ser realizado, o que está na Constituição Federal, mas nós, pessoas, enquanto cidadãos, também, né? Então tem que ser aí um trabalho de equipe mesmo. Então, como é que eu tô nesse quesito? Eu sou uma pessoa que está aberta a essa igualdade de oportunidades, esse respeito à diversidade ou não? Né? Como é que eu sou em grupos muito diversos
ou eu só quero estar em grupos homogêneos? Ok? Então, é uma reflexão muito importante. Olha só, lá no artigo 4º, né, a República Federativa do Brasil, ela rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, né? E aí eu destaquei 2 aqui, ó. Prevalência dos direitos humanos, né? A diversidade, ela tem total relação com os direitos humanos. Na aula passada, nós conhecemos o que são esses direitos humanos. E nós vimos que esse direito humano é para toda pessoa, é para qualquer um. É um ser humano, então tem que ter direito humano. Então aqui ela está falando prevalência dos direitos humanos. E olha só, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, tá? Aqui, né, tem outros itens, mas eu quis deixar específico esses 2 para a gente ver que isso está lá na nossa, né, legislação suprema. Artigo 5º, olha só, todos são iguais perante a lei. Né? Nós vimos bem esse artigo 5º lá nos direitos humanos, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ok? Então, a gestão da diversidade, ele é um processo de criação e manutenção de um ambiente que possibilite naturalmente a todos os participantes alcançarem o seu potencial. Então, é muito ruim, né, quando nós estamos num ambiente onde algumas pessoas se sentem bem e outras não. Outras se sentem, por exemplo, acuadas, né, discriminadas, desrespeitadas. Então, se eu quero, né, com orgulho, encher a boca e falar que na minha empresa nós temos diversidade e nós respeitamos, então esse tipo de ambiente que eu acabei de comentar não pode existir. Tem que ser feita uma gestão contínua para que os relacionamentos, né, ali dentro da empresa sejam de apoio à diversidade, né, de respeito a todos. A administração das organizações está ligada à gestão da diversidade, que pode referir-se a competências, habilidades, gênero, experiência, idade, origem social ou cultura. Então, tudo que a gente já viu que faz parte, né, da diversidade. Olha só, o que a empresa precisa trabalhar para que exista, né, essa gestão aí da diversidade? Tem que existir uma questão que é de inclusão e de equidade, tá? O que é equidade? É ser igual, tá? Ter as mesmas oportunidades, as mesmas chances. Então, a empresa, desde quando ela vai fazer lá, por exemplo, um processo de recrutamento e seleção, ela tem que estar aberta a incluir. Se o recrutador, né, ele já começa a estabelecer critérios, já começa a estabelecer o perfil que ele quer, né, no sentido, né, vou dar um exemplo, aquela empresa só contrata homens, cadê a inclusão, tá? Cadê a equidade? Né? Aí só contrata pessoas, homens ou mulheres de tal idade, né? Então eles têm que estar abertos desde o processo seletivo. Tem que ter algum trabalho de promoção do respeito e do combate às discriminações. Então tem que ter treinamentos, tem que ter eventos, né? Tem que ter ali no dia a dia algo que promova realmente, que faça as pessoas entenderem o que é respeito na prática, né? Na teoria todo mundo sabe falar ou sabe dizer, eu tenho respeito, mas na prática. E tem que ter algum tipo de combate à discriminação. Então, se alguém for pego na empresa discriminando, não pode ficar por isso mesmo, né? Tem que ser de alguma forma penalizado para que as outras pessoas também percebam que, então, se nós estamos promovendo o respeito, ele tem que existir. Tem que ter foco nas relações e no desenvolvimento humano. Então, tem que ter lá treinamentos, cursos, dinâmicas, para que as pessoas consigam conviver cada vez melhor, né? Ter essa abertura, né? De ouvir o outro, de dar uma chance para o outro, para que exista como resultado um amplo comprometimento. Já foi realizadas muitas pesquisas,
né? Eu acho que até no intuito de divulgar e fazer com que as pessoas, né, as organizações vejam essa questão da diversidade com melhores olhos, já foram feitas várias pesquisas para trazer o resultado, né? Então, comparando uma empresa que tem pouca diversidade, né, que tem grupos, na maioria das vezes, homogêneos, que não tem essa questão de inclusão, né, de promoção do respeito, para uma empresa que é diversa, que tem diversidade, que respeita, que faz grupos diversos, né, eles chegaram a uma conclusão, que aquela empresa que ela realmente tem diversidade, faz a gestão disso, ela é muito mais inovadora, ela tem muito mais inovação do que aquela homogênea. Ela tem pessoas muito mais comprometidas, né, muito mais produtivas, focadas no seu trabalho, e por isso, né, por essa questão, essas organizações se tornam mais competitivas que as outras. Elas têm um clima organizacional favorável, porque se impera o respeito, né, as pessoas não têm medo de se comunicar, de dar sua ideia, né, não sentem-se acuadas, discriminadas. Então, por consequência, o clima de trabalho é muito melhor. E a organização, ela acaba ganhando muito no sentido do fortalecimento da sua marca. Então, isso é percebido pelos clientes, né? Isso é percebido pelas pessoas, pela sociedade. E isso é valorizado. Então, a marca cresce, ela ganha com isso, tá? Eu até vi um exemplo, um estudo de caso de uma organização, né, que eu não vou falar o nome, mas é uma organização relacionada ao mercado de cervejas. Então, por exemplo, o que é geralmente usado nas propagandas relacionadas à cerveja? Geralmente é usada a figura da mulher, né? A mulher ali de uma forma sexy, a cerveja relacionada ao corpo da mulher, né? E isso, de certa forma, é desrespeitoso, né? Por que a cerveja tem que estar associada a isso? Então, eu vi, né, recentemente um estudo de caso que, pensando nessa questão da diversidade, do respeito à diversidade, né, porque nós vimos que a diversidade, um dos itens é o gênero, homem ou mulher, né? Que pensando nessa questão da diversidade, então uma cervejaria ela tirou, ela não faz mais uso, né? A propaganda dela não faz mais uso disso. Não se vê mais na propaganda dela a mulher, o corpo da mulher, né? E ela perdeu o mercado por isso? Não, na verdade, ela vem fortalecendo a marca dela, né? Vem mostrando que é uma empresa que está preocupada, que respeita e que realmente vai colocar isso em todas as suas ações. Então, aqui eu trouxe alguns mitos sobre a diversidade. O que é mito? Né? É aquilo que às vezes a gente acha que é verdadeiro e pode ser que não seja. Né? Então, é um mito ou é uma verdade? Então, número 1, a diversidade é um problema, tá? As pessoas acham que é isso. Muitas vezes acham, né? Tem empresas que pensam, não, se eu tiver muita diversidade, eu vou arrumar problema. Isso é um mito, tá? Não é um problema. Não é um problema, não. Na verdade, na maioria das vezes, é a solução. Né? Eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, tudo, né? Todos os resultados que uma empresa consegue, conquista a partir do momento que ela é diversa. A partir do momento que ela realmente tem diversidade, que ela faz a gestão disso. Pode ser um problema se ela não souber fazer a gestão disso. Que aí são pessoas muito diferentes, que às vezes não têm uma liderança adequada, né? A empresa não promove o trabalho em equipe, é um ambiente que às vezes está muito discriminatório, aí provavelmente vai ser problema. Mas se a empresa quer ter diversidade, faz a gestão disso, né? Trabalha para a promoção do respeito, né? Não tolera nada que seja discriminatório, aí nós temos, né, a solução, ok? O que mais? A diversidade é sobre raça e gênero. Isso é algo que muitas pessoas pensam, né? Às vezes elas pensam, quando está falando de diversidade, é sobre a raça, cor da pele da pessoa, né? É sobre gênero, ser homem ou mulher. Mas é muito mais do que isso,
né? A gente já viu que envolve tudo. Tudo faz, né? Tudo vai fazer parte desse conjunto que é a diversidade. O que mais? A diversidade significa haver tratamento preferencial das minorias. Não é isso, né? Não é você querer ajudar, passar a mão na cabeça, não é nesse sentido. Mas é o sentido que muitas vezes as minorias, elas não têm oportunidade como as outras pessoas têm. Elas não têm a mesma chance, a mesma oportunidade. Então, eu abrir essa porta, eu fazer com que ela fique no mesmo patamar que os outros. Que eu até trouxe essa frase que eu achei bem legal. O todo, né, seja melhor que as diferenças que cada um apresenta. Então, eu achei muito bonita essa frase. O que mais? Um local de trabalho diversificado é idealmente harmonioso, né, e integrativo. Isso é verdade, né? A gente acabou de ver isso. Se eu tenho um local diversificado, bem gerenciado, né, um bom trabalho em equipe, vai ser um clima mais favorável, mais harmonioso, mais integrativo, ok? E como é que uma empresa faz, então, para ela construir uma cultura ética e que venha com essa bagagem da diversidade, né? Então, a empresa, ela precisa criar uma maneira própria de agir e interagir, gerando assim uma identidade específica. Se identificamos que a maioria dos membros de um grupo está desalinhada com a cultura idealizada pela sua gestão, há um provável problema de cultura. Então, vamos lá. Vamos pensar. Fomos lá trabalhar numa determinada empresa. Essa empresa, ela tem a sua identidade própria. Do mesmo jeito que eu tenho minha identidade própria, você tem a tua, a empresa cria a dela, tá? Então, ela vai ter lá sua missão, visão e valores, né? Que é a sua cultura organizacional. Se as pessoas que trabalham naquela empresa não conhecem a missão, não conhecem a visão, não conhecem os valores, ou conhecem, mas estão nem aí, não cumprem, né? Tem lá valor honestidade, só fazem coisas desonestas, com falta de ética, aí essa empresa vai ter problemas. Porque ela não pode ter uma cultura só para bonito, só para estar lá no site, só para estar numa placa bem bonito na empresa. Não é para isso. A cultura é porque quando as pessoas conhecem a missão, visão, valores, quando elas respeitam e quando elas trabalham no dia a dia voltado para isso, os resultados vêm. Então, se nós temos uma empresa que ela busca essa questão da diversidade, um dos valores dela vai ser esse. Vai estar lá, respeito à diversidade. Inclusão, né? Inclusão à diversidade. Então, a empresa ela precisa de alguma forma fazer com que essa cultura ela seja conhecida, né, e que ela seja realmente aceita e praticada no dia a dia pelos colaboradores. Então, vejam só, lá no nível estratégico que a gente já aprendeu, é lá no nível estratégico que vai ser criada a missão da empresa, né? Então, a missão vai estar de encontro à sua estratégia, à sua visão. O nível tático, ele vai pegar essa missão e essa visão e vai transformar num foco estratégico, que vão ser aquelas metas que a gente vai cumprir. E o nível operacional, ele é o plano de ação, é ele que vai executar no dia a dia, certo? Isso a gente já viu. Só que para que tudo isso funcione, qual que é a base? Olha aqui o que está embaixo, os valores da organização. Então, se eu tenho uma organização que o valor dela é diversidade, respeito à diversidade, eu não posso ter colaboradores que sejam racistas, discriminatórios, que não queiram trabalhar em equipe, que não respeitem as pessoas, que não tenham empatia, né? Não vai dar certo. Então, como que ela vai fazer para construir essa cultura ética? Então, após a análise, criação de um plano de ação com as seguintes etapas. Então, primeira coisa, né? A empresa ela tem que fazer uma grande análise. Ela tem que entender, ela tem que buscar entender por que as pessoas, né, não estão seguindo a missão, a visão, por que as pessoas não respeitam os valores, é falta de conhecimento, é falta de treinamento, tem que fazer essa análise. E aí criar um plano de ação.
é muito importante quando a empresa faz esse primeiro item aqui, ó, desenvolver e divulgar um código de ética e conduta. A partir do momento que a empresa deixa escrito as coisas, fica muito mais fácil das pessoas cumprir, tá? Porque aquilo que está escrito está combinado. Então, tem muitas empresas que quando a gente começa a trabalhar, lá no primeiro dia tem a integração, né? E que nesse dia já entregue para o colaborador, para o funcionário ali, um livrinho que vai estar lá, Código de Ética e Conduta, ou pode estar só como Código de Ética, ou só Código de Conduta, e que é para o colaborador estudar. Muitas vezes até a pessoa que está dando a integração pega já alguns pontos para conversar. Então, se eu recebo esse Código de Ética e Conduta, se eu tenho esse documento, ele passa a ser uma norma interna da empresa. Então, se lá no Código de Ética e Conduta tiver escrito que a empresa é contra qualquer ato discriminatório, se você fizer isso, você vai sofrer alguma punição, né? No mínimo, você vai receber uma advertência, dependendo do que você fez ou da incidência, né, de você estar repetindo esse erro, demissão. Então, a maioria das empresas, elas já há muito tempo, elas já criaram, né, já entenderam a importância desse código de ética e conduta, porque aí fica escrito, combinado, né? Não tem como a pessoa dizer assim, mas eu não sabia disso. Sabia, porque você recebeu a integração e você recebeu o documento. Outra coisa bacana é implementar ferramentas de canais de denúncia. De preferência que esse canal de denúncia seja anônimo, né? Porque a pessoa às vezes não vai ter coragem, vai ter medo por diversas possibilidades aí de denunciar, né? De falar, olha, eu vi que está acontecendo, né, um ato discriminatório, que tem lá tal colaborador que está sendo racista com aquele outro. Então é muito importante a empresa criar esses canais de denúncia, divulgar, também não adianta nada ela criar e não divulgar, não treinar as pessoas para executar aquilo. E fazer com que as pessoas se sintam seguras, né, ao denunciar. E realizar treinamentos e desenvolvimento para os colaboradores. Tudo que uma empresa faz, se ela quer que as pessoas saibam e realizem, ela precisa treinar. E não é assim uma vez só, tem que ter, né, manutenção, tem que ter repescagem aí do assunto. Ok? Bom, dessa forma, nós finalizamos essa nossa videoaula. Esse tema, ele é muito importante, né? Tem algumas pessoas que às vezes acham, o professor vai falar disso, mas olha só quanta coisa importante que foi dita, né? E detalhe, como vocês estão entrando no mercado de trabalho, isso vai ser exigido de vocês, né? Essa ética, esse respeito às pessoas, nessa convivência, o respeito ao código de ética e conduta da empresa, isso vai ser exigido. Não é porque vocês estão entrando na condição de jovem aprendiz que vocês não vão precisar cumprir, né? Nada a ver. Muito pelo contrário. Se vocês estão entrando na condição de jovem aprendiz, é justamente para vocês aprenderem, aprender o que é ser um profissional. E detalhe, é um bom profissional, né? Aprender a ser um excelente profissional. Ok? Espero que vocês aproveitem bem a aula e qualquer dúvida eu estou à disposição.